Olá vocês que estão participando do grupo Sementes de Amor, é um ministério muito legal, muito bacana da nossa igreja, e eu fui convidada para falar sobre um dos capítulos, né, desse livro super legal, Lar, Família e Casamento, do Dr. David Mark, né, um missionário temente a Deus, um homem muito legal, e a gente está compartilhando com vocês esse comentário bíblico. E a minha parte vem e fala do papel, ou dos papéis, né? Das pessoas que estão envolvidas no lar. Então, eu espero que você pare tudo que está fazendo, né? Para que a gente possa agora começar esse pequeno estudo, tá bom? Eu vou deixar para orar no final. Então, vamos começar com o estudo, onde fala o papel do marido, o papel da esposa, dos filhos e também até mesmo dos netos, né? Então, eu tirei como um resumo desse capítulo, onde fala da introdução, né, do papel do lar, para você que está começando talvez a conhecer mais o Evangelho e você lembrar o que é que o Senhor tem feito para você, tem separado para você, para todo aquele que crê na palavra dele, que é maravilhosa, né? E eu separei o Salmo 128, que faz um resumo muito legal do papel do marido, da esposa, dos filhos, inclusive dos netos, né? Na nossa vida, né? Qual é o papel? E às vezes você está começando agora, você tem muitas dúvidas, né? E todos nós, assim, concordamos que o nosso Brasil tem sérios problemas sociais, políticos, financeiros, tem problemas morais, como todo país, né? E o nosso país não é regido por homens do Congresso, por homens do Executivo ou dos Legislativo, que são homens tementes a Deus, né? Então estamos debaixo também de homens que não são tementes a Deus, mas nós conhecemos e entendemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e vida, né? Nosso testemunho, o que aprendemos da palavra de Deus. Então, toma esse tempinho agora para você talvez até buscar sua aguinha, mas eu não vou procurar não falar muito não, tá? Para não cansar vocês, né? Mas o Salmo 128 é um salmo maravilhoso, sabe? E reconhecendo todos os problemas que nosso Brasil enfrenta com governantes, no sistema governamental do nosso país, principalmente agora, durante essa pandemia, você viu como que tudo fica tão confuso, né? Como as coisas mudam tão rapidamente, talvez de bom para pior, né? Para o ruim, mas a gente vê a mão de Deus. Quando você está com a palavra de Deus, você sabe, fica centrada e segura. Então é o Salmo 128 que eu quero ler para você, para começar o nosso estudo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar você o que um grande autor, A.W. Pink, é um autor e pastor. Ele nasceu em 1886 e morreu em 1952. Então é um homem que passou a prova do tempo, e ele deixou uma palavra muito maravilhosa que cabe a mim e cabe a você. E ele diz assim, sobre família, né? Não importa quão excelente a Constituição e as leis de um país possa ser, não importa. Ou quais são os seus recursos materiais, pois tudo isso é insuficiente e ineficaz a menos que uma sólida fundação de ordem social e virtude pública seja estabelecida através das famílias saudáveis. Uma nação, ela é formada por indivíduos. Logo, a menos que haja bons pais e boas mães, e bons filhos e boas filhas, bons irmãos, boas irmãs, não haverá bons cidadãos. Então, essa é a verdade que a Bíblia nos traz para dizer que a palavra de Deus nos direciona para o caminho certo, a sermos bons cidadãos, a partir do momento que somos boas esposas, né? Que hajam os bons maridos, os bons filhos, os bons irmãos e assim. Bem, então esse grande pastor e teólogo acertou em cheio, né? As nossas igrejas estão precisando de lares fortes, é os que a gente vai falar hoje. Uma igreja forte e saudável, quando seus lares são fortes e saudáveis, existe uma igreja forte e saudável, né? E talvez você esteja confusão do que é realmente um lar cristão, né?
O lar cristão e como é um lar forte, um lar feliz. Como que a Bíblia descreve isso, né? No Salmo 128, nós temos assim princípios que nos orientam em direção a termos um lar forte, né? E sabemos o nosso papel. Então, se você tem a sua Bíblia, abra aí no Salmo 128, né? Ele é ideal, ele coloca um alvo pra gente, né? Mas tudo aquilo que parece impossível não é tanto. Por quê? Porque o Senhor vai nos capacitar para fazer isso, tá? E eu vou começar lendo para você o Salmo 128, que diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz sobre Israel. Esses salmos aqui, ele nos dá o que? Uma direção do componente de um lar cristão. Então, primeiro ponto, quais são os componentes de um lar cristão? O que nós temos? Então, se você está aí no salmo, você pode anotar talvez o lado do papel e dizendo assim, a primeira coisa que você vê nos versículos 1 e 2, você vê o quê? Um pai. Então, a primeira coisa é um pai. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Depois, no verso 3, você vê o quê? A mãe, né? A sua mulher será como uma videira frutífera. Ainda no verso 3, você vê, seus filhos serão como os brotos da oliveira. E no verso 6, você vê, veja os filhos dos seus filhos. Então, falando dos netos, né? Da bênção de ter netos, né? Então, um lar forte e feliz é composto de um pai, de uma mãe, de filhos e de netos. Isso é a composição de um lar feliz. Pai, mãe, filhos e netos. Esse é o homem feliz, né? Eles que temem o Senhor. E a casa, se ele se casa com uma mulher temente a Deus e juntos eles criam filhos debaixo da doutrina bíblica, do que Deus ensina, certamente a disciplina também dos seus filhos que estão envolvidos com a palavra de Deus, ele será um lar abençoado, né? Você ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, isso que nós estamos vendo aqui no texto. Então, um pai, uma mãe, filhos e netos. Eu queria falar uma coisa para você. Você já percebeu que existe aqui uma ordem? Como Deus é ordeiro, né? Como você vê a criação do mundo, você vê que há tempos de chuvas, há tempos de seca, há tempos de frio, há tempos de verão, todos têm seu tempo. Quando nascem as flores, quando morrem as flores, né? Então, Deus é um Deus ordeiro. Aqui no lar também, houve uma ordem. Deus, marido, esposa, filhos e netos. Então, há uma ordem aqui, né? É isso que você tem que lembrar. Deus está em primeiro. Mas sabe, no lar forte e feliz, às vezes falta o quê? Falta o marido, às vezes falta a esposa, às vezes falta os filhos e netos também nunca vêm. Mas tem uma coisa que não falta no lar forte, é a pessoa de Deus. E se você tem essa pessoa, o seu lar começa bem. Então, ele é a liderança maior. No lar de Timóteo, né? Um menino, um servo do Senhor, um jovem pastor que temia muito ao Senhor, não faltou a ele a presença de Deus. Aparentemente ele foi criado por sua mãe e sua avó, mas não faltou o temor do Senhor, né? Então, é Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. É Deus o líder verdadeiro do seu lar? É Ele que é o centro, né, do seu querer, você e seu marido servirem a Deus, ensinarem os seus filhos a amarem a Deus, a servirem a Deus. Será que é isso mesmo, né? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa saber dos componentes do lar cristão. Deus, o marido, a esposa, os filhos e os netos também fazem parte desse lar forte, né? Sendo Deus o chefe maior, né? A quem nós devemos tudo que temos e somos, né? Depois, a segunda parte, eu falo assim, eu pergunto para você, né? Será que você sabe qual é o papel do marido? Será que tem algum marido me ouvindo? Será que ele sabe o papel dele mesmo, né? Será que ele é um jogador de futebol? Ele é super bom, joga bola todo final de semana, ele joga videogame com as crianças. Será que esse é o papel dele?
Será que ele é um marido muito romântico? Então o papel do marido é ser um homem romântico. Talvez ele seja muito romântico, né? E você gosta disso, né? Ele se lembra sempre do seu aniversário, ele trabalha muito, ele sustenta a família, ele protege, ele provê, ele dá a liderança e é um bom líder para a sua esposa e seus filhos. Será que é isso? O que é ser realmente o dever do marido? Qual é o dever do marido? Talvez você está perguntando, será que é tudo isso que eu falei? O dever do marido é temer a Deus e andar nos seus caminhos, né? No verso 1, você não vê aí? Bem-aventurado o homem que teme e anda nos seus caminhos, né? Eu vou pedir licencinha para vocês aqui, porque eu não abri nos salmos, né? Eu deixei só aqui no computador, né? Mas eu quero acompanhar com vocês os salmos, né? O Salmo 128, que é um salmos muito maravilhoso, né? Desculpa aí, gente, né? Ele já está aberto, né? O temor do Senhor, né? A felicidade no lar. Ele fala aqui, bem no verso 28, ele fala que o temor do Senhor é a felicidade no lar, né? Então, o temor do Senhor começa com o primeiro mandamento que o marido deve ter. Essa é a primeira coisa que ele deve ter. O homem que faz isso automaticamente, uma vez que ele teme ao Senhor, ele brinca com as crianças. Ele é romântico, ele trabalha, ele faz tudo automaticamente porque o temor a Deus o leva a ser esse marido bom, esse pai amoroso, esse irmão gentil, né? Então, tem todo o componente, um bom avô, né? Então, isso ele faz automaticamente se ele teme ao Senhor. O que significa realmente na prática? Então, eu vou deixar um exemplo para você. Se você tem sua Bíblia, você abre no livro de Jó. O livro de Jó conta a história de um homem que realmente foi muito temente a Deus, né? Talvez você já ouviu falar da história dele. E em Jó 1, verso 1, ele fala assim, Jó era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Maravilhoso, né? Um homem íntegro. Então, você tem que pedir a Deus que o seu marido se torne esse homem íntegro, né? Íntegro não significa ser perfeito e nem sem pecado, tá? Não é isso que eu estou falando. Íntegro significa um homem completo no sentido de ser amadurecido, um homem que não é hipócrita, um homem que sabe das suas responsabilidades e ele cumpre essas responsabilidades. Então é isso que você tem que ver num homem, né? O homem temente a Deus, ele também é reto, né? Ele não pode ser desonesto, nem enganador. Muito pelo contrário, ele é muito honesto. Ele é muito um homem que se esforça em obedecer e fazer a vontade de Deus, né? E ele luta com isso, ele não engana ninguém. É um homem reto. Jó era esse homem, ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que evitava o mal. É isso que diz em Jó 1:1. Ele evitava o mal e ele evitava qualquer tipo de pecado, qualquer violação da lei de Deus, né? Escolhendo o que é o melhor caminho, que é o caminho do bem, o caminho da justiça. Sim, é verdade, ele evitava o mal, evitava qualquer tipo de pecado, esse era Jó. Né? Ele não queria violar a lei de Deus. Jó, ele escolheu que o caminho do bem, ele escolheu o caminho da justiça. E através do capítulo 1, nós vemos que Jó era realmente um homem temente a Deus. E quando os filhos dele, você vai ver lá no capítulo 1 de Jó, nos versos de 4 a 5, davam festas, banquetes, ele pedia que depois disso viessem, se reunissem e ele fazia o quê? O chamavam para que eles se purificassem. E depois disso ele fazia um holocausto para cada um de seus filhos, temendo que eles ainda estivessem em pecado, ou tivessem pecado contra Deus, né? Então aí está uma das características do homem que teme a Deus, ele busca a vontade dele. Segunda coisa, ele não só é submisso à vontade de Deus, como eu falei, ele também adora a Deus em todo o tempo. Ele é um homem submisso à vontade de Deus e ele adora a Deus. Ele adora a Deus e justamente na tribulação, você vai seguindo o capítulo, lendo o capítulo 1 e decorrendo no livro todo de Jó, que é um livro muito inspirativo, você vê que Jó era um homem realmente de Deus. Você vê que ele ali, se ele vivesse hoje, nossos dias, eu fico pensando, sabe, como é que nós seríamos, como é que Jó seria nesses momentos que estamos vivendo, né? Ele seria o quê? Um homem assíduo aos cultos, ele seria um homem comprometido com a sua igreja, um homem generoso, pacificador, apaixonado pela verdade.
por dedicar a sua vida a Deus. Esse seria o Jó dos nossos dias, né? E você que tem um marido, você pode ajudar o seu marido a ser esse homem de Deus. E talvez estejam alguns maridos me ouvindo. Então você pode ser esse homem de Deus, né? Outra coisa, ele era um pai ou futuro pai. Se nós temos aqui pai ou futuro pai, né? Você tem que desejar, você deseja o melhor para a sua esposa e seus filhos, uma família que é forte, deseja uma família saudável, deseja para eles uma família feliz, não é mesmo? Então seja esse homem temente a Deus, né? Mas o que a palavra de Deus diz assim? Mas eu venho de uma família atrapalhada, você pode dizer. Eu falei a palavra de Deus, não, né? Pode ser seu exemplo, né? Eu vim de uma família atrapalhada, né? Eu não vim de uma família temente a Deus, mas vim de uma família que cria aparentemente em Deus, né? Não viviam de acordo com a palavra, mas eles criam um Deus, né? O meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu pai é um incrédulo e eu sou assim, né? A gente tem que lembrar que Deus é um Deus que muda as pessoas, né? E com toda a sua fé, eu peço que você olhe para Cristo, homem que quer ser esse homem de Deus, né? Olhe para Ele, olhe para o seu grande poder, né? Só mesmo Jesus Cristo, quando você vai estudando a palavra de Deus, você vê Jesus Cristo ajudando aquele homem cheio de demônios, né? Ou libertou o gadareno, né? Numa legião de demônios e o transformou o quê? Num discípulo fiel, né? Cristo pode fazer a mesma coisa por você, né? Você que talvez esteja me ouvindo, né? E se você não tem esse marido e ele não está interessado na palavra de Deus, você ora, você se dedica em oração por isso, né? Se alguém está em Cristo, a palavra de Deus, que nova criatura é, eis que as coisas velhas já passaram, né? Ele é temente a Deus, né? Qual é o papel principal da esposa agora, né? Então, o papel principal do homem é ser temente a Deus e as coisas vão acontecer naturalmente. Qual é o seu papel agora de mulher, como esposa? O que você acha que é? Então, será que é ser a presidente, já sei, da sociedade feminina, né? Você quer ser a presidente, você vai liderar a mocidade das moças, você vai trabalhar só com as mulheres da igreja, será que é isso? Ou talvez trabalhar na associação de bairros da sua igreja, será que esse é o papel? Estar à frente de um ministério, que é muito importante, o Ministério de Missões da igreja, você está à frente. Esse é meu papel de esposa. Ou talvez você seguir uma carreira profissional que está te dando muita alegria. Talvez esse é seu papel como esposa. Ou ganhar mais que seu marido, o alvo, né? Ganhar mais que o marido, né? Você tem que trabalhar, talvez muitas de vocês, né? Estão trabalhando fora ou trabalhando dentro de casa, ajudando o marido, cuidando dos filhos, trazendo o celular harmonioso, né? Para quando ele voltar em casa e ter vontade de voltar para casa, né? Talvez você ache que esse é só seu papel. Vamos ver o que é a palavra de Deus. Olha o verso lá no Salmos 128, o que ele fala ali no verso 3? Olha lá no verso 3, ele diz assim: a sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Né? O que significa isso? Né? Aí quando ele fala videira, ele não está falando de um espinheiro. Sabe aquelas coisas que fica tudo espinhada assim? E muitas pessoas usam até como muro vivo, né? Para que os cães não entrem, né? Quando se algum animal entra, ele se machuca. Tem aqueles espinheiros que são como cercas vivas, né? Não é isso que ele está falando. Não está falando que você tem que ser um Giló amargo também, não. Né? Mas muito pelo contrário, você tem que ser uma mulher temente a Deus. Sim, uma mulher temente a Deus. O que é ser uma mulher temente a Deus? É essa videira frutífera que ele fala tanto, né? Ela embeleza a videira frutífera que ele fala aqui. Essa videira, ela é como uma linda parreira de uvas. Então, né, longe dessa cerca viva cheia de espinho, você é uma parreira de uvas, uma coisa bonita, né? Mas a videira frutífera, ela não só embeleza, mas também ela produz sombras, ela dá frutos, né? Isso é maravilhoso, você fazer parte, né, disso daí, desse plano de Deus, né? Disso daí não, né? Do plano de Deus, né? E a videira, ela tem o quê? Tem algumas pessoas, sabe? Alguns solteiros que evitam o casamento porque eles pensam que é um peso você sustentar uma esposa, por exemplo. Então ele pensa que isso é um peso, né? Então ele acha que isso é muito difícil. Mas quando você escolhe uma mulher cristã, né? Isso provavelmente nunca vai acontecer, não vai ser um peso, né? Muito pelo contrário, vai ser uma bênção, né? Você se casar com uma mulher assim que teme a Deus.
Então, a palavra de Deus fala que você vai ser como uma videira frutífera, né? E ela fica no interior da sua casa, né? No interior da sua casa. Não no interior da casa dos vizinhos, não nas lojas, na igreja, né? Nos shoppings, batendo perna, na academia, né? Mas ela é o quê? Ela é uma joia, uma videira frutífera dentro do seu lar, né? Sim, às vezes eu acredito que existem situações onde realmente a esposa precisa sair, precisa trabalhar. Eu já trabalhei no começo do nosso casamento, né? Até quando a minha filhinha tinha... Até minha segunda filha eu trabalhei, né? E depois vieram as outras. Na terceira filha eu ainda trabalhei um pouquinho, mas vi que realmente, né? Eu fui para procurar ajudar, mas eu ajudaria muito mais meu marido estando em casa cuidando das minhas filhas, né? Então, muitas vezes você tem que realmente ir para fora, você tem que lutar, mas ela, a mulher que entende que é uma videira frutífera, ela continua o quê? A ser essa videira constante no seu lugar, na sua prioridade, na sua missão principal, é dentro do casamento, dentro da sua casa, junto com o seu marido, né? É isso que é. E muitas vezes o mundo tem nos confundido, muitas vezes, né, dizendo que esse não é o papel da mulher, mas esse é o papel da mulher. Gerenciar tão bem o seu lar, a ponto do seu marido voltar para casa e voltar ansioso. Eu não vejo a hora de voltar para casa, porque meu lar é harmônico, né? E não sei quantas de vocês sabem, mas eu tenho 4 filhas, né? Temos 4 genros e temos agora 11 netos esperando o 12º neto. E muitas vezes eu falo para as pessoas que eu tenho 4 filhas, e as pessoas já estranham, né? Uau, né? Você teve que... Para que tanto, né? Mas, gente, quando você tem filhos que entendem o caminho do Senhor, que são obedientes, que amam o Senhor, não é difícil. Você tem um lar harmonioso, né? Onde o temor do Senhor é tanto no meu coração como no coração do meu marido, né? Então as coisas são difíceis, mas não ficam impossíveis, né? Então é isso que a gente tem que lembrar, né? Na hora de voltar para casa, o marido não vê a hora, né? Porque ele sabe que a casa está bem administrada, né? Pela sua esposa, né? A esposa, ou uma futura esposa, aquela que deseja esposo, filhos, né? Um lar forte, um lar saudável. É esse o seu desejo, né? O que você precisa fazer então, né? Você tem que desejar ser essa videira, né? Muitos falam assim, eu vim de uma família muito difícil, né? E porque eu vim de família difícil, um pai alcoólatra, ou lares assim complicados, né? Então você fala, é difícil para mim, né? Mas Deus, né? Deus olha e vê do seu lar que você veio, eu posso fazer um lar novo, um lar daquele que vai agradar e exaltar o nome de Deus. É isso que a gente tem que orar e pedir ao Senhor, né? Então você tem que olhar com fé para o Senhor Jesus, né? O mesmo Jesus Cristo, lembra? Aquele Jesus que libertou Maria Madalena com 7 demônios? Esse é o mesmo Cristo que vai fazer um milagre na sua vida também, né? Ele pode libertar você dessa herança familiar terrível, né? Que você traz, né? E fazendo um lar mais harmonioso, um lar feliz. Esse é o papel da mulher. O papel dos filhos agora. Qual é o papel dos filhos, né? Será que é ser só bem educado? Eu percebo que quando as mães estão para ter filho, elas têm todo aquele, né, aparato, né? O quarto do bebê, é o chá do bebê, é as roupinhas do bebê, depois o carrinho, o passeio, toda uma dinâmica, né? E eu não culpo isso, mas o papel dos filhos não é só ser bem educado, você educa muito bem a criança, né? O papel dele, você que é filho, não é seu papel, né? Ser o melhor aluno da escola, talvez, não. Esse não é o papel dos filhos no nosso lar. Ou talvez ser um grande esportista, né? Eu tenho vários netos, né? Nós temos atualmente 5 netos e 6 netas. Estamos esperando, né? Agora não sabemos o 12º o que vai ser. Mas os meninos são muito atletas, os meus netos, né? Inclusive meus genros também gostam muito, meu marido também gosta muito de esporte. Mas, sabe, o papel dos filhos não é ser um grande desportista, né? Ou talvez aquele filho que vai muito à igreja, que é muito temente a Deus, que ora, que lê a Bíblia. Isso não é o papel dele. Qual é o papel, né? Qual é o papel? A palavra de Deus fala o quê? Que eles são como os brotos da oliveira, né? Não é isso que ele fala? Ele fala do papel do marido, da esposa. E ele fala o quê? Ele fala que será como brotos da oliveira, né? No livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, né? Numa economia basicamente agrícola, né? O livro de Hebreus fala da situação econômica, né?
que eles viviam era basicamente agrícola. E a oliveira era uma das árvores mais valiosas que eles tinham. Então vem Deus, né, através de Davi, falando para eles que, sabe, a família é como aquela videira verdadeira, né, aquela vinha, né, coisa maravilhosa, né? É um símbolo de beleza, de força, de bênção. É um símbolo divino, né, de prosperidade também, né? Porque o tronco dele é forte e o tronco dele é cheio de galhos, né? O seu desenvolvimento dessa árvore, ela é lenta. Tá vendo como os filhos? Tá vendo como os brotos saírem? É um movimento, é um desenvolvimento lento, mas a sua vida é longa. É longa, sabe que uma videira dura séculos, dura séculos. O seu tronco, se o seu tronco for cortado, os ramos, sabe, saem lá das raízes. Você corta um raminho que nasce lá embaixo, na raiz. Então é totalmente comunicável, né? Eles se comunicam, né? Seus bosques eram valiosos, principalmente pelas suas reservas de azeite, né? A videira, né? Ela traz para nós são as azeitonas, né, que trazem os azeites, né? Também são altamente estimado em lugares de refúgio contra o sol, um lugar muito apropriado para retiros. Na época, no Novo Testamento, eles eram usados lugares onde haviam, né, essas videiras encantadoras, né? Então, essas videiras ficam o quê? O que ele fala no verso lá? Fica ao redor da mesa. A autoridade ao redor da sua mesa, não ao redor das suas próprias mesas. Interessante, né? Existe o quê? Quando a criança está ao redor da mesa, ela sabe quem é a autoridade ali, né? O papel da criança é entender quem é a autoridade, né? Existe uma intimidade, existe uma comunhão, né, ao redor da mesa, né? Não adianta você não faz um jantar maravilhoso e coloca mesas separadas para os seus filhos e você e seu marido sentam separados. Não, todos sentam ao redor da mesa, né? Existe uma intimidade, uma comunhão, né? E isso não é feito com os vizinhos, com os amigos, mas com os seus familiares, com os seus filhos, é isso que ele faz. Também o alimento diário, ele proporciona uma coisa muito gostosa quando a gente vai almoçar, jantar, tem aquela comunhão, churrasco, ele promove uma dependência, né? Ao receber o alimento dos pais. Então os filhos entendem que eles são dependentes dos pais, até criar maior idade, né? E o filho geralmente é o símbolo da beleza, da força, da benção para os seus pais. Eles não são um exemplo e um ornamento para os pais, mas eles são o quê? Beleza e força de Deus para os seus pais. É Deus que promove os filhos, porque ele fala que os filhos são a herança do Senhor, né? É isso que ele é. Os filhos para nós, né? E você reconhece, né? Quando você vê um broto valioso que precisa para desenvolver todos os cuidados, né? E esses cuidados são dados a quem? Aos pais. Os pais vão cuidar das crianças, né? Com cuidado, com carinho, com amor, com proteção, né? E a criança vai fazer o quê? O filho vai fazer o quê? Vai respeitar a autoridade dos pais. Ele busca intimidade, ele busca comunhão com eles, não é verdade? A criança, ela quer ter comunhão com seu pai, quer ter comunhão com a sua mãe, com seus irmãos, não é mesmo? É muito bonito quando a gente vê uma família unida, né? E para ter esse lar feliz é importante que você faça parte do quê? Você faça a sua parte. Então, o marido fazendo a parte como autoridade, a esposa sendo o quê? Submissa, ela não é menos. São papéis de grande valor, mas são papéis diferenciados. É assim que o Senhor fez. Então, o marido como líder, a esposa como aquela que lidera, né? O seu lar bem, aqui estão os filhos, né? E acima disso tudo está Deus, né? É uma coisa bonita, né? Sabe, Jesus veio para salvar os pecadores. E ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Então, você tem que orar a Deus para que seus filhos entendam o caminho da salvação. Essa é a melhor coisa que pode acontecer na vida dos seus filhos. Conhecer o Senhor Jesus na mais tenra idade, né? O mesmo Jesus que transformou Saulo, né? Se tornou aquele homem carrasco que matava os cristãos, né? Ele odiava tantos cristãos, ele matava, perseguia. E o Senhor fez dele uma nova vida, né? Ele era um homem revoltado, um caluniador, um perseguidor, violento dos cristãos. Ele era um perseguidor dos humildes. Ele estava... Ele via o sofrimento, ele queria ver o sofrimento dessas pessoas que seguiam a Cristo, né?
Então, como eu estava falando, ao redor da sua mesa. O que acontece ao redor da sua mesa? Sabe, ao redor da mesa existe o quê? Comunhão. É isso que a palavra de Deus está falando. A sua família tem que ter comunhão. Dentro dela vai ter uma intimidade. Isso fica entre você, a sua família, sabe? A gente não deixa a nossa intimidade ir para fora da nossa mesa, do nosso lar, mas chamamos os nossos filhos, né, para junto. Você que é filho, é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos: intimidade, comunhão, sabendo a autoridade do pai, a dependência que nós sentimos, né? Os filhos devem sentir quando estão recebendo o alimento, o almoço, a janta, o churrasco, sabendo, puxa, meu pai providenciou. Né? Sabendo tudo isso, o filho, na verdade, o que ele é diante de Deus, ele é, quando ele aprende isso, ele sabe que ele é a beleza, a força e a bênção de Deus. É isso que ele é. Filhos são herança do Senhor e cabe a nós ensinarmos isso. Ensinar aos nossos filhos que eles são um broto valioso, que ele precisa desenvolver, e para ele desenvolver ele precisa dos cuidados amorosos dos pais, né? Nós precisamos ensinar nossos filhos isso. O filho também tem que ensinar a aprender a respeitar a autoridade dos seus pais, né? Ele deve buscar essa intimidade, ter com eles o que? Amizade, né? Entre os irmãos, os pais, né? Esse é um lar feliz, né? E para que isso aconteça, é importante que os filhos conheçam o Senhor Jesus na mais tenra idade. É isso que a gente tem que fazer para os nossos filhos, né? Você tem que ensinar o caminho de Jesus Cristo para eles, né? E quando eles crescerem, eles vão entender realmente como é bom servir ao Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo transformou um homem terrível, Saulo, né? Que se tornou o apóstolo Paulo, mas ele era um homem que matava os cristãos. E se Deus fez isso, ele pode fazer a mesma coisa por você, pelos seus filhos. E cabe a nós, mães, cabe a nós, esposas, estarmos orando pelos nossos maridos e orando pelos nossos filhos, né? Em resumo, finalizando, né? Quando uma família se enquadra nesse padrão bíblico, ela entende que é uma família feliz e é uma família abençoada. Ela tende a ser uma família abençoada na sua comunidade, na sua igreja, no seu país. Volta aquilo que eu falei bem no começo, né? Quando temos o que? Uma família forte, então temos o que? Um povo forte, temos uma nação forte, né? Interessante que a nação cristã, que a noção cristã de felicidade não envolve riqueza, não envolve fama e não envolve poder, você percebeu? Nenhum momento nesse padrão aqui, segundo o Salmo 128, não envolve isso. Coisas que coisas que só poucos privilegiados têm acesso, né? Os filhos de Deus, mas envolve bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. É isso que a gente tem que lutar pela nossa família, né? E de acordo com o Salmos 128, o homem feliz é aquele homem que teme ao Senhor, que tem um relacionamento saudável com o Senhor. E tudo começa com o temor, admiração, respeito e obediência a Deus, né? É aquele homem que trabalha, sustenta a sua família através do seu trabalho árduo, né? Tem um relacionamento saudável não só apenas com a sua esposa, mas também com os seus filhos. E a esposa com o marido e o casal com os filhos, né? Então, até que eles crescem, eles amadurecem, formam a sua própria família e têm filhos. E aí que entra o que? Os nossos netos, não é verdade? Esse relacionamento saudável com o povo de Deus já começa aí, né? Assim será o homem abençoado, aquele que teme ao Senhor. E o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Né? E veja os filhos dos seus filhos, aí já começam a entrar os netos na nossa vida, né? E a conclusão é essa, que a vida familiar não é uma vida bagunçada, né? Não é uma situação impossível, não. Deus está falando que essa situação é possível. O Salmos 34 diz assim: provém e vejam como o Senhor é bom. Ele fala: provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia, aquele que teme o Senhor, pois nada falta àqueles que temem ao Senhor. Humildemente confesse a sua parcela de culpa nessa bagunça familiar, se é que você tem. Vê como é que você pode melhorar, né? Peça a Deus que o ajude a desenvolver esse temor a Ele, né? De todo o coração. Dê para você admiração, dê respeito, dê obediência no seu coração para servi-lo da melhor maneira possível. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, né? Salmos 34, 11 diz assim: venham, meus filhos,
Ouça-me e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Davi queria ensinar o temor do Senhor para os seus filhos ainda pequenos, né? Ele é o nosso socorro. E prepare-se para ver o Deus Todo-Poderoso operando na sua vida maravilhosamente através da sua palavra. E que Deus abençoe muito vocês por esse pequeno estudo. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença maravilhosa eu peço a tua bênção na vida de cada um desses ouvintes. E que a tua palavra, Senhor, nasça e cresça no coração de cada uma dessas queridas irmãs. E eu te louvo por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente. Até mais.